Sejam bem-vindos ao YouTube da JM Tipser. Estamos aqui para aquilo que muitos de vocês esperam, o Power Ranking da Liga Portuguesa 23-24, mas isto tudo é seguir à nossa intro. Estamos de volta ao YouTube da JM Tipser. Desde já pedi desculpa por não ter sido tão assíduo quanto prometi no mês de julho, mas entre férias e entre coisas a tratar que estavam atrasadas, a preparação da época que é muito exigente, não foi possível, mas tem aí alguns vídeos, vejam para trás. Quem é novo aqui, não se esqueça de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar um grande like aí neste vídeo, ajuda. E se tu gostas aqui do nosso tipo de conteúdo, o teu like, a tua subscrição vai fazer com que o YouTube recomende a mais pessoas o nosso canal e saímos todos a ganhar. Vou então compartilhar a tela do meu Power Ranking para este ano, com algumas surpresas. Eu já estive a ver algumas coisas, não vi Power Rankings de ninguém, mas vi algumas opiniões sobre certas equipas e provavelmente o meu Power Ranking vai gerar polémica. Para quem não viu o último vídeo da comparação do Power Ranking com a classificação final da última época, vá ver, porque é bastante interessante. Acertamos, entre aspas, eu não digo que é acertar, mas coincidiu muitas posições do Power Ranking para a classificação final, ficou muito parecido, tirando uma outra coisa, mas sem mais demoras, vamos lá então ao que interessa. Como podem ver, temos na nossa tela já o meu Power Ranking para esta Liga BetClick, passando o patrocínio sem querer passar, porque não nos pagam nada e têm umas odds, já sabemos como é que são. Portanto, o meu conselho é não se registrem nessa casa, registrem-se antes numa das nossas parceiras para Asiática. Tenham ali o link na descrição da nossa querida Betinésia. Até está aqui o caderninho deles, podem ganhar um igual, podem ganhar canecas, muita coisa que vamos ter este ano com a Betinésia. Estamos a preparar muita coisa com eles para vos dar tudo do melhor para vocês. Quem prefere uma casa europeia, aconselho aí a Leonbet, com os melhores odds, múltiplos mercados, ao vivo, pré, tudo e mais alguma coisa. Portanto, os links estão aí na descrição deste vídeo. Sem mais demoras, primeiro vamos à luta pelo título, aqueles que eu acho que vão lutar pelo título. São eles, Sport Lisboa e Benfica. E claro que esta ordem, já sabem, que é uma ordem que eu acho que merece estar no Power Ranking. O Power Ranking deve ser sempre atualizado de X em X jornadas. Eu acho que de 3 em 3, como muitos fazem, é curto. Diria que de 5 em 5, de 7 em 7, por aí. Mas então, Power Ranking inicial, Benfica, primeiro, tem que ser primeiro, tal como pus o Porto ano passado. Apesar de muita gente criticar e dizer que era clubismo, pus o Porto porque, na minha opinião, quem é campeão no ano anterior deve estar em primeiro no Power Ranking. Apesar de qualquer coisa, apesar da pré-época, apesar de se ter reforçado mal, deve estar em primeiro. Eu não estou a dizer que o Benfica o fez, estava a dar o exemplo do Porto o ano passado e, portanto, Sport Lisboa Benfica em primeiro no meu Power Ranking. Campeão e título, reforçou-se muito, muito bem. Não precisamos estar aqui a alongar-nos muito, mas o grande reforço do Benfica este ano, Angel Di Maria, de volta ao clube, e depois recebeu pelo Porto em segundo lugar. O Porto reforçou-se mal. Acredito que o Porto vai cometer o mesmo erro da época passada, que é se reforçar, mas muito tarde. Acredito que o Porto vai buscar laterais, que o Porto vai buscar, não sei se um avançado, se o Taremi sair, mais um avançado, aliás, porque o Porto até o momento tem 2 reforços, Fran Navarro e também o Nico, que vem do Barcelona, mas jogou a época toda no Valência, mas falta alguém para o lugar do Uribe. O Nico não tem bem as características do Uribe, na minha opinião. Vamos lá ver se o argentino do Boca vem ou não para o Porto. Vamos ver que laterais o Porto vai buscar, que saídas ainda vão haver no Porto. Portanto, é um vídeo de Power Ranking. Eu sou da opinião de que o mercado devia abrir mais cedo e fechar antes dos campeonatos, porque é muito mau. Por exemplo, o Benfica perde o Gonçalo Ramos um dia antes ou 2 dias antes da Supertaça. O Porto, o Benfica, o Sporting, qualquer clube pode perder jogadores importantes com o campeonato a correr, e para mim isso não devia ser permitido. Enfim, por tudo isto, em segundo, continua a ser um excelente candidato ao título. Acho que a grande luta, este ano será a grande luta dos últimos anos entre Benfica e Futebol Clube do Porto. O Sporting coloca aqui em terceiro lugar, mas muito a meias com o Braga. E se forem buscar o Power Ranking da época passada, eu não ponho o Braga na luta pelo título, mas este ano acrescento o Braga na luta pelo título. O Sporting reforçou-se pouco, mas bem, gastou num avançado
a sua maior transferência de sempre, o valor maior em transferências de sempre num avançado. O Braga reforçou-se muito bem, foi buscar entre muitos jogadores José Fonte ali para o eixo defensivo, a acrescentar experiência, a acrescentar muita qualidade, apesar da sua idade. Teremos aí, digamos, entre aspas, um novo Pep, e eu este ano coloco, assim é que é, o Braga na luta pelo título. É a primeira vez que eu vejo o Braga que, de uma forma ou de outra, sempre esteve lá a tentar lutar pelo título e no final das últimas jornadas não conseguia, mas é a primeira vez que eu vejo o Braga a assumir que é candidato à luta pelo título. Portanto, para mim, assumidamente, agora sim, o Braga entra aqui e são 4 equipas que irão lutar pelo título. São 4 não, são 18, porque todas elas entram com 0 pontos, todas elas buscam fazer o maior número de pontos possíveis e as contas são no final, mas em termos de qualidade, técnica, treinador, adeptos, tudo mais, 4 equipas que eu deixo aqui neste primeiro lote de luta pelo título. Vamos aqui ao nosso segundo lote, onde tem aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 equipas. Este é o lote das equipas que vão lutar pela, neste caso, Liga Conferência, Liga Europa, pelas competições europeias. Ano passado, devido à final da taça, é uma coisa que acontece muito, tivemos 6 posições, 6 lugares premiados, digamos assim, com essa ida às competições europeias, seja diretamente, seja através de playoffs, e eu coloco aqui o Vitória, mais uma vez, a entrar nessa luta. Foi conseguido, ficou em 6º, eu coloco o Vitória em 5º, já sabem e volto a dizer que o Vitória em 5º, o Famalicão em 6º, o Rio Ave em 7º, o Estoril em 8º e o Gil Vicente em 9º. É que o importante é que as equipas e fiquem neste número de posições e que lutem, aquilo que eu espero é que elas lutem pela Liga Europa. Agora, se o Estoril vai ficar em 9º ou em 7º ou em 6º, aí já não é muito, eu coloco-os por ordem, mas não me chatei, entre aspas, muito se as equipas, por exemplo, se o Rio Ave ficar em 9º e não em 7º e os Gil Vicente ficarem em 7º e não em 9º. Uma por uma, Vitória é uma equipa grande, muito sinceramente, está aí a provar que é capaz de voltar àquele Vitória que todos conhecemos de há uns anos atrás, 6, 7 anos atrás. Passou um período mau, voltou ano passado a conseguir um lugar que lhe permitia ir às competições europeias. Já sabemos ao dia de hoje que não conseguiu. Por um lado acho que é bom, porque o Vitória não vai ter tanto desgaste e vai conseguir voltar a preparar a época mais 2 semaninhas com mais calma. Portanto, Vitória aqui em 5º lugar. Depois Famalicão, acho que é uma equipa que está completamente estável na Primeira Liga Portuguesa. É uma equipa que ano passado andou com um campeonato ali e entre as posições do meio, mas acaba o campeonato a lutar praticamente por uma ida à Europa, e por isso eu coloco aqui o Famalicão em 6º, já para não falar da massa adepta do Famalicão, que também empurra muito a equipa para a frente. Depois Rio Ave, apesar do ano passado o Rio Ave ter feito um campeonato meio que tranquilo, e enquanto estou a falar estou aqui a ir buscar a tabela certinha da época passada, o Rio Ave acaba em 12º, mas muitos pontos da linha d'água, e eu acho que é uma época para o Rio Ave começar, como há uns anos atrás, a olhar para outros lugares e a tentar lutar por posições mais acima. Depois Estoril, eu vi a pré-época de Estoril, o Estoril sobe o ano passado, acaba a época em 14º, que é um lugar muito próximo em termos de lugares do 16º, que já dá para uma possível descida, mas são muitos pontos. Vejamos que ano passado foi uma época muito atípica, da linha d'água, do primeiro lugar, digamos assim, da linha d'água até ao último, acima da linha d'água, foi uma diferença abismal, 26 para 34 pontos. Não é normal isto, não considero que este ano vai ser assim. Acho que este ano vamos ter lutas pela descida até à última jornada, como não tivemos no ano passado. Ano passado tivemos essa luta, mas em playoff este ano eu acho que vai ser diferente. E depois Gil Vicente, acho que vai voltar a ser a equipa que foi há 2 épocas atrás. A época passada sofreu muito devido, e eu avisei, a estar nas competições europeias. Ainda assim, a equipa do Gil Vicente termina a sua época em 13º e muitos pontos à frente da linha d'água, mas para muitos foi uma desilusão. Este ano eu acho que vamos ter um Gil Vicente novamente forte. É verdade, perdeu o Fran Navarro, mas eu acho que vamos ter um Gil Vicente forte. Terceiro e penúltimo grupo, o grupo que eu chamo do encher chorizos, passa a expressão. Acho que são equipas que vão fazer um campeonato um pouco atribulado, mas que vão acabar ali
a meio tabela mais para baixo, nem vão estar muito preocupados com a descida de divisão, nem vão estar a olhar para cima para os lugares cimeiros, vão fazer um campeonato, não gosto de dizer por fazer, mas acho que a expressão encher chouriços, para quem é de Portugal percebe perfeitamente, são equipas que vão andar ali, digamos que a cumprir calendário, na minha opinião. São elas Portimonense, Moreirense, Chaves e Vizela. Mais uma vez digo, posições para mim é indiferente se o Portimonense acaba em 10º, acaba em 13º ou em 12º, ou se o Moreirense acaba em 10º ou em 12º. É indiferente, estas 4 equipas, na minha opinião, são equipas que vão fazer um campeonato um pouco atribulado, mas que no final de contas, somando todos os pontos, irão acabar ali de meio para baixo de tabela, sem estar muito perto da linha d'água, mas também sem possibilidade para chegar à Liga Europa. Por isso não vou falar muito destas equipas e passo já para o último grupo. O grupo daqueles que eu acho que vão lutar para não descer ou que vão mesmo descer de divisão, o grupo dos rebaixados, como se diz no Brasil, e aqui é que eu acho que vai haver muita discórdia, mas eu vou passar a explicar um por um. 14º lugar é o que eu digo, lutar para não descer. O Farense é uma equipa que, apesar de ter uma massa adepta muito forte, eu não sei até que ponto é que o seu estádio vai ter capacidade para receber todos os jogos em casa. Eu estive lá no início da última época, ainda era verão, já se jogava a segunda liga, um jogo frenético em que a equipa do Farense ganhou, mas é um estádio com poucas condições, principalmente para adeptos visitantes. Não sei até que ponto pode receber jogos com o Braga, com o Vitória, com o Porto, com o Benfica, portanto não sei se não vai andar aqui um bocadinho com a cara às costas. Para além disso, foi um Farense que subiu e voltou logo a descer, como todos se lembram, e eu acho que é uma equipa que apesar de ser uma equipa que poderá, e teve muitos anos na Primeira Liga, poderá voltar a estabilizar na Primeira Liga, ainda não será este ano, ou se for, irá ter muitas dificuldades. Depois, Boa Vista, eu não quero estar aqui a atacar, digamos assim, os meus amigos boavisteiros, mas na minha opinião esta época vai ser uma época dificílima para Boa Vista. O Boa Vista que não eu até já li algumas notícias, e corrija-me se eu estiver errado, mas ou não pode contratar jogadores, ou tem que vender para contratar. Tem um plantel muito fraco e tem um plantel muito curto, para além dos problemas que tem no seu estádio, para além das dívidas que volta a ter, e parece que o passado está a assombrar o Boa Vista outra vez, e na minha opinião é um Boa Vista que vai passar por muitas dificuldades este ano para se manter na Primeira Liga. Ao contrário, eu acho que o trabalho em campo que tem vindo a ser feito pelo Petit, pelo Boa Vista em si, tem sido um trabalho para começar a olhar, ou para já estar a olhar nesta época 23-24 para lugares cimeiros e para um sonho que o Boa Vista tem de voltar à Europa, mas eu acho que não vai ser este ano. Acho que vai ser muito complicado mesmo para o Boa Vista, e que o Boa Vista vai lutar para não descer de divisão até ao final do campeonato. Depois Casa Pia, eu acho que aqui vamos voltar, ou vou voltar a levar com muitas críticas. Ano passado foi uma das equipas que eu pus neste grupo, volto a pôr. O Casa Pia surpreendeu tudo e todos naquele início do campeonato, mas eu acho que vai ser um Casa Pia este ano à imagem do que foi nas últimas jornadas. Um Casa Pia bem mais fraco, um Casa Pia sem sequer conseguir segurar o treinador por muito tempo, um Casa Pia que não joga em sua casa, um Casa Pia que tem pouca massa associativa, a massa associativa que tem que se deslocar muitos quilómetros para assistir ao seu clube. Ao que parece vai continuar a jogar no Estádio Jamor. Corrijam-me mais uma vez se eu estiver errado, são muitas equipas, eu não posso saber ao certo tudo e mais alguma coisa, apesar de conhecer muito bem esta liga. Por estas razões eu coloco o Casa Pia aqui a voltar a lutar para não descer de divisão. Estrela é um clube que muitos anos depois está de volta à primeira divisão, um clube que também tem muita história no futebol português, um clube que tem um estádio próprio, um clube que consegue ser bem organizado. Mas eu vi os jogos do Estrela, vejo o plantel do Estrela algo fraco em comparação com muitas das outras equipas que também têm o objetivo da permanência. Acho que vai ser um ano de regresso muito difícil para o Estrela. Eu tenho até um carinho especial pelo Estrela, tenho muitos amigos do Estrela e por isso até desejo que esteja errado, mas eu vejo aqui, a par daquilo que eu falei do Farense, um Estrela com muitas dificuldades para permanecer na Primeira Liga. E por fim, em último, o Arouca. Aqui não tem a ver com uma questão de plantel curto, não tem a ver com uma questão de mau plantel, tem a ver com uma questão que tem sido apanágio do futebol português, é que as equipas que
começam a época bem mais cedo, as equipas que têm que preparar jogos de competições europeias que não estão de todo habituadas a isso. O Arouca provavelmente tinha o objetivo de se manter na primeira divisão ano passado e conseguiu chegar a um lugar de Conference League. Ainda não jogou o seu jogo para a Conference League, vai jogar dentro de dias, acho que é quinta-feira já, ou seja, amanhã, se não estou em erro, o Arouca irá jogar o seu jogo de Conference League. O Arouca que joga contra o Brann, equipa norueguesa. É assim, muito sinceramente, é uma equipa, é um campeonato que eu também acompanho e o Arouca pode até ter chances de passar essa eliminatória. Piorou ainda, porque se o Arouca passa esta eliminatória, mais um jogo sobrecarregado. Lembrar que não é caso de todas as equipas, mas a maior parte delas, inclusive o Arouca, teve eliminatórias para a Taça da Liga no mês de julho. O Arouca está na Taça da Liga, portanto o Arouca vai estar em 5 competições. Liga Portuguesa, Taça de Portugal, Taça da Liga e Conference League. Eu disse 5, são 4. Perdoem-me o erro, mas é muita competição para um clube que a maior parte das vezes está habituado a jogar uma vez por semana. Vai ter que jogar 2 vezes por semana, se calhar 3 vezes por semana. Um calendário muito pesado para uma equipa como a Arouca, e é por isso que eu coloco o Arouca aqui neste último grupo. Espero que tenham gostado do meu Power Ranking deste ano. Comentem aí, e não há problema se vocês tiverem uma opinião completamente contrária à minha. Eu estou aqui para discutir ideias, é sempre bom. Eu digo sempre isto, eu aprendo com vocês, não é por eu ser profissional que não aprendo com um apostador que não é profissional. Vocês têm outra visão, todos nós devemos discutir no bom sentido ideias, o porquê de a pessoa X não achar que o Arouca deve estar ali, ou que o Boa Vista deve estar mais acima, ou isto ou aquilo. Portanto, digam-me aí a vossa opinião honesta, eu vou estar a responder aos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aí nos nossos parceiros, não se esqueçam também do nosso grupo free, do nosso Instagram, tudo e mais alguma coisa, está tudo na descrição deste vídeo. Este vídeo, à partida, será publicado quarta, máximo quinta-feira. E é isto, malta. Logo depois, já sabem, há análise e palpites. Estamos de volta à análise e palpites da Liga Portuguesa, com muitas surpresas este ano. Os episódios de análise e palpites vão ter bastantes surpresas, portanto fiquem atentos, deixem um like no vídeo, subscrevam o canal, ativem as notificações. Um grande abraço a todos, de Portugal para o mundo, sempre, não é deste lado, é deste. Estamos juntos, fui, um grande abraço a todos.